Olá, hoje nós iremos trabalhar com um dos principais comandos em SQL, que é o Create Table, para começarmos as nossas atividades práticas de SQL. O primeiro comando DDL, que DDL significa Data Definition Language, é uma subcategoria do SQL que permite a gente alterar dados no catálogo do sistema, normalmente o uso exclusivo do administrador de banco de dados, o DBA. Três comandos integram esta classe. Estou falando de DDL, que é o Create Table, o Alter Table e o Drop Table. Então vamos na prática. Ao entrarmos na nossa conta lá no SQL Online, eu vou digitar Create Table, que é essa sintaxe da criação de uma tabela, o nome da tabela. A tabela que eu vou criar chama-se funcionário. Abre parênteses e dentro desses parênteses eu vou digitar os parâmetros, os atributos dessa tabela, né? No caso, a matrícula do... E sempre quando você digitar os atributos desta tabela, de qualquer outra tabela, você tem que digitar o tipo daquele atributo, conforme vocês veem na sintaxe de criação da tabela. Matrícula, o primeiro campo é um numérico de 10 posições, então 10 posições é que aquele campo matrícula vai ter 10, digamos, dígitos. E ele é numérico. Primary key porque ele é chave primária, conforme vocês já viram ano passado. Em banco de dados, nós temos que definir um atributo como sendo o atributo identificador da tabela, também chamado de chave primária. O segundo atributo, o nome do funcionário, do qual vai ser varchar de 30 posições. Depois endereço, também é um campo varchar de 50 posições. Salário, número, né, que tem duas casas decimais, 18,2 por padrão nós colocamos esse valor. E código da lotação, é numérico, number, de 4 posições. Lembrando que código de lotação é uma chave primária, é uma chave estrangeira de uma outra tabela. Vamos rodar? Para rodar a execução desse script, basta clicar no botão Run no menu da nossa plataforma SQL Online. Observe que do lado esquerdo, no menu, nós já temos a tabela criada, com os devidos atributos, com sua respectiva chave primária. Para deixarmos nossos scripts organizados, você pode clicar na aba atual que você está desenvolvendo o seu script e renomear. No caso, eu vou renomear para Create Table Funcionários. Você pode também estar salvando esse script nas nuvens, na sua conta, ou também, se preferir, você pode estar compartilhando com alguém, exportando, ok? Vamos para a criação da nossa segunda tabela. Então a segunda tabela que eu vou criar é a tabela divisão. Seguindo o mesmo código, a mesma sintaxe, Create Table, o nome da tabela, e tudo que tiver entre parênteses são os atributos, né? São da tabela, os campos que a tabela conterá. Então, código da divisão, numérico, número de 4, é a nossa chave primária, ou seja, aquele atributo identificador da tabela. Sigla da divisão, sigdivisão, varchar de 10 posições. Nome da divisão, varchar de 50 posições. Matrícula do diretor, numérica de 4 posições. E departamento, number de 4 posições. Lembrando que todas essas criações estão na nossa apostila. Na página 6 da apostila, vocês veem
as três específicas tabelas com seus respectivos atributos e chaves. Vamos rodar para ver se vai funcionar a criação da tabela. Observe que do lado direito da nossa plataforma aparece que foi executada com sucesso. Como é que eu vejo isso, professor? Do lado esquerdo, vocês veem já a tabela criada chamada divisão com seus respectivos atributos, respectivos campos. Ok? Vou renomear clicando com o botão direito da nossa aba. Esta é a Create Table Divisão. Vou salvar. Lembrando que se eu estou logado no meu navegador, na minha conta, e clicar no botão salvar, ela vai salvar nas nuvens. Então, criadas nossas três tabelas, o que falta? Falta agora popularmos essa tabela, pois se eu der um select em alguma dessas tabelas que foi criada, observem que não vai me retornar nenhum registro. Por quê, professor? Porque a tabela ainda não foi adicionada nenhum registro nela. Em nossa apostila na página 4, nós temos Data Manipulation Language, ou seja, DML, que é uma linguagem de manipulação de dados. Nós temos 4 comandos dentro desta DML, que é o Select, Insert, Delete e Update. Vamos agora aprender o comando Insert. Na página 41, nós temos exemplos de inserção de registros em uma tabela. Então, a sintaxe é insert into, o nome da tabela, values são os valores que você quer inserir, os registros que você quer inserir na tabela, no caso aqui desse exemplo, funcionário. Mas podemos também inserir mais de um registro na tabela. Vamos então ao nosso primeiro registro na tabela funcionário. Então é insert. Opa, deixa eu só colocar aqui. Insert into minha tabela funcionário. Opa, funcionário vai ter values como registro. Vamos lá na página 4. É a página 4 que tem a tabela. E ver. Não. Página 6 e ver um exemplo. Matrícula é o primeiro registro. Então a matrícula. Ou então a gente faz o seguinte. Vamos arrastar essa guia ao lado, não vai? Da tabela funcionário. E vamos ver qual é o primeiro registro. O primeiro registro é a matrícula. A matrícula, vamos colocar entre aspas simples 1313 do meu primeiro funcionário. O segundo campo, que a tabela tem que ter, é o nome do funcionário. Vou dar um nome fictício de Carlos Alberto Lopes. O terceiro registro, endereço, Rua. O quarto registro, salário, vou dizer que o salário dele é de 2.500. E o último registro, o último campo, é o código que ele está lotado. O código que ele está lotado, vou copiar aqui, 7301. 7301.
feche. Tudo que está com caractere eu vou colocar em plique, em aspas simples. E o que está numérico eu vou deixar. Vou rodar. Observe que inseriu e não obteve nenhum erro. Se eu for agora consultar essa tabela através de um comando de manipulação de dados, DML, conhecido como select, asterisco, para trazer todos os registros, from, qual tabela? Funcionários, e executar esse script, ele me trará Carlos Alberto, que foi o primeiro registro inserido na tabela funcionário. Só para explicar que podemos criar mais de um registro nessa tabela. Basta criarmos uma outra linha. Como aqui eu já tenho esse registro 13, eu vou digitar 1314. Vou alterar o nome do funcionário para Ana Maria Lopes. Ela mora na rua C e o salário de Ana é 10.500. 137302 é o código. Vou acrescentar mais um registro. Vou colocar 1315, que será o nome de Reginaldo Lopes, Reginaldo Campos. Ele mora na rua D. Lembrando, tudo que for caractere eu colocarei em aspas simples. O salário dele é 5.500. A matrícula 7403. Vamos rodar e vamos ver se o registro foi inserido na tabela. Os 3 registros foram inseridos e eu só quero que vocês observem para facilitar a vida do funcionário, do administrador. A gente pode de uma vez só inserir mais de um registro. Espero que tenham aprendido esses 2 principais comandos de DML e de DDL. Até a próxima.